Todo mundo gosta de um super-herói, né? Sejam de histórias em quadrinhos, da mitologia grega, sempre tem ali um que agrada alguém. E os deuses sempre foram descritos como seres super poderosos, capazes de controlar o curso natural das coisas, ajudar aqueles que neles acreditavam. Sempre foram retratados como figuras para se admirar, agradecer, pedir ajuda, proteção, porque protegiam os mais fracos contra injustiças e contra o mal. Mas tanta admiração pode trazer problemas. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então vem, que o Investidor em Foco está começando com mais um episódio de quinta. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. Ana, Martim e Ju, apostos? Opa, certamente, bem entusiasmado para esse programa, pelo menos aqui do meu lado aqui. Já até sei o que vem do lado dele. Ela sabe, e eu já sei que ela sabe o que vem. Bom, antes de passar a bola para a dona Juliana, só quero dar um recado para quem está nos ouvindo, que nós prometemos videocasts, mas a Covid nos espantou do estúdio, então em breve voltaremos, não desistam de nós, porque o plano é fazer videocast de todos os episódios de quinta. Infelizmente, esse a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas já já a gente está de volta. Boa, vamos lá, então. Pessoal, queria começar sabendo qual é o super-herói ou a super-heroína favorita de vocês, se vocês têm algum. Vou começar. Começa. Porque o seu, eu sei que você tem assim uma trilogia inteira. Exato. Então, eu vou revelar a minha idade, né, pessoas, mas que a vida é assim mesmo. Não sei quem aqui lembra da poderosa Isis. Eu lembro. Gente, eu amo. Revelei minha idade também. Quem que é isso, essa, Ana? gente? Eu revelei minha idade também, né? Olha lá, tá vendo? Olha a Ju se posicionando, revelando dela também. Nossa, quem que é essa? Então, a Isis era uma mulher que era uma pessoa comum, como vários super-heróis, mas ela se transformava e salvava as pessoas. Mas eu acho que o que eu gostava dela é que ela tinha um cabelão lindo, maravilhoso, que ia até a cintura, que sempre foi o sonho da minha vida. Então eu achava ela o máximo. Tinha um colar lindo, né? O colar do poder, não é? Exatamente, era com aquele colar e ela tinha uma roupa bem romana mesmo, aquela coisa. Eu acho que é grega. Desculpa, é egípcia, tá? Era egípcia, olha lá. É porque faz algum tempinho, não faz tanto tempo assim, mas, né, eu não lembro. Não, eu li também, tá? Eu vi. Viu no Google agora. Exato, eu dei um Google aqui. Eu tô olhando as imagens no Google também. Então, viu? Ela era linda de morrer, a atriz que fazia essa personagem, e para ela se transformar na Isis, ela tinha que ficar girando, e aí vinha um vento, assim, ela se transformava naquela mulher super poderosa. Então, era, para mim, a referência absoluta de super-heroína. Porque eu também tinha aquela identificação feminina com ela. Mas, gente, mais recentemente, entre tantos outros que eu gosto, porque eu gosto mesmo dessas coisas de história em quadrinhos, vamos dar crédito para repaginada que deram no Aquaman, né? Eu fiquei fã do cara. Eu achei que ele manda muito bem, ele nem quer ser um super-herói, mas as pessoas exigem isso dele. E ele verdade. fala, tá bom, vou lá fazer esse rolê pelos outros, mas não me vejo assim, sou um cara simplão e tal, que acho que tem até um pouco a pegada do que a gente vai conversar aqui. Mas então, pegando lá da minha infância, a poderosa Isis e o Aquaman, que ele veio com tudo aí recentemente. Só destacando a questão da poderosa Isis, ela na verdade é uma representação de uma deusa egípcia, né? Se eu não me engano, é a deusa da fertilidade mesmo, tá? Por isso que eu lembrei que era egípcia, não era romana, tá? Então, eu vou até recapitular aqui a poderosa Isis, seriado de TV, a atriz que fazia era a Joanna Cameron, linda de morrer a mulher. Muito bom, não conhecia. Posso eu falar já aqui ou não? Vai lá, Martim. Vai lá. Bom, acho que a Ana sabe, e até poderia passar a palavra para ela falar dos meus heróis, tá? Mas elas falam porque, obviamente, é de Star Wars. E aqui eu queria citar dois, né? Dois personagens, na verdade, dois personagens. Eu que foi mais forte, que marcou a infância mesmo, né? Que foi o Luke Skywalker, né? Então, o Luke Skywalker é um personagem muito marcante na minha infância, tal.
sei lá, e ele encaixa muito na visão tradicional da saga do herói, né? Depois podemos até falar um pouco mais sobre isso. Mas aí, e apareceu um outro que começou a fazer mais sentido depois, com as trilogias mais recentes, mas que eu já gostava muito da personagem, mas que, na verdade, que é o Obi-Wan Kenobi, que ele aparece no início, ou sei lá, pelo menos na primeira metade do primeiro filme, ou seja, ele não aparece tanto, mas é alguém muito marcante, né? Na forma como ele influencia, né? Que é um sábio, mas é um sábio corajoso, você vê, né? Que é um lutador, tudo mais, e que agora, atualmente, a Disney está lançando, nesse momento, os capítulos do seriado sobre o Obi-Wan Kenobi, né, a história, que é uma história bastante difícil e tem aspectos bastante sofridos, de fato, na vida dele. Então, os heróis que eu mais gosto são de Star Wars, e particularmente esses dois, né, o Luke Skywalker e o Obi-Wan Kenobi. Muito bem. Já é um desafio falar o nome, né? Você viu que eu fui mais o Obi-Wan você pode chamar de Ben também, que é o outro nome que ele usava, para se esconder facilita também, viu, Ana? Boa. E você, Rê? Bom, eu vou na clássica Mulher Maravilha, a metade mulher e metade deusa, que teve várias reinvenções no cinema, recentemente, inclusive, com a Gal Gadot, que fez o papel da Mulher Maravilha. E estava até dando uma olhada aqui, ela é uma heroína de 1941 das histórias em quadrinhos, mas ela só foi parar no cinema na primeira versão em 74, que era uma versão completamente mais eu lembro. amadora, talvez não para a época, né, do que a gente consegue ver hoje, mas e agora se tem destacado outras dessas heroínas no cinema, em outros quadrinhos que viram filmes também, mas eu vou ficar com esse destaque aqui para Mulher Maravilha. Você sabe que nos anos 40, no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, surgiram muitos heróis americanos com as cores branco, vermelho e azul da bandeira americana, né? Então, você tem aí o Capitão América, por exemplo, e a própria Mulher Maravilha, sim, que são dessa época mesmo, com essa pegada, né? O Super-Homem é até um pouco anterior, tá? Mas também tem as cores da bandeira americana. Muito bom. E você, Ju? E a Ju? Eu quero saber da Ju. Vai lá. Eu tenho dois, assim, uma mulher também, eu gosto muito da Viúva Negra, e daí o que me chama a atenção nela é toda a história, né, super difícil que tem, assim, antes dela começar a trabalhar, né, pro bem, assim. Então eu gosto muito da história, e recentemente teve o filme, eu gosto muito desses filmes de super-herói, e daí fiquei mais encantada ainda com a história dela. Eu não sei se todo mundo conhece os filmes, já viu os filmes, daí eu fico com receio de dar spoiler aqui, mas o filme final dos Vingadores também, eu fiquei muito emotiva com a participação da Viúva Negra, como foi a história dela ali. E tem um outro que eu gosto, que é o Hulk. Eu adoro a história dele ficar verde, gente, acho aquilo o máximo, assim, como eu sou essa coisa de Ares, assim, eu fico às vezes me imaginando, sabe, tipo, nossa, olha, eu ficando verde de raiva. Movida assim, pelo ódio. Movida. Então eu gosto muito do Hulk também. Eu gosto do antigão do Hulk, era muito legal, o antigão também. Lá dos anos 70, que era bem bom. Que era o Lou Ferrigno, que era um cara que era um halterofilista, né? Um cara que era muito, né? Porque não tinha esses efeitos especiais todos, não viu? Tinha. Pessoas mais novas. Nossa, era diferente demais os primeiros filmes de super-heróis. Tem a menor comparação, né? Então, mas o que eu queria saber de vocês agora, já que a gente já conhece um pouquinho mais das preferências, pode ter problema nessa admiração, nesse fanatismo? Eu fiquei curiosa com esse assunto em específico, assim. Tem diferença, primeiro, para admiração e fanatismo? Pode ser um problema isso aí, hein? Olha, gente, eu escrevi esses dias atrás aí uma coluna falando disso, né? Quem não quer um deus grego? Esse é o título da coluna, minha coluna lá no Valor Invest. E qual eu acho que é o ponto aqui que vale a gente refletir? Um pouco essa necessidade que a gente tem de sempre querer criar heróis, ou quando a gente traz isso para o mundo verdadeiro,
o risco da gente criar e, ao mesmo tempo, também querer destruir esses heróis. Então, quando essa admiração ela passa a ser uma admiração pura, sem se medir as consequências disso, aí eu acho que passa a ser um problema. Então, a gente sempre precisa, porque o que é essa coisa da gente sempre querer se espelhar em alguém, a gente ver um empreendedor de sucesso e a gente achar o máximo, a gente olhar um negócio que está muito próspero e a gente achar aquilo demais. Essa coisa da gente se sentir um pouco super-herói ou dessa admiração é porque a gente quer, de fato, se sentir um pouco próximo daquela pessoa ou conseguir fazer o que aquela pessoa fez, então a gente acaba se projetando naquilo. Então a gente sempre tem a necessidade de admirar alguém, então a gente vê isso, seja com ídolos da música, seja com ídolos dos negócios, do mundo dos negócios, seja no mercado financeiro. Então quando a gente vê, por exemplo, nas redes sociais ou na internet, essas coisas daquele day trader de sucesso, aquele empreendedor que fez um negócio extraordinário, ou aquele super empresário que fica lá no Olimpo, a gente olha aquilo e a gente quer ser um pouco do que eles são, viver um pouco do que eles vivem. O problema é que esses heróis, muitas vezes, acabam distorcendo um pouco a narrativa, né, quando não é uma coisa que é muito óbvia, e aí a gente acaba se envolvendo muito mais pelo contexto, pela admiração, do que pelo que de fato aquela pessoa produz. E se a gente trouxer isso para o mundo real, gente, os nossos super-heróis, eles são tão anônimos, são pessoas tão discretas, são aquelas pessoas que às vezes fazem diferença na vida dos outros, e a gente nem sabe quem são. Às vezes aí, né, aquele pequeno empreendedor que luta todo dia para o comércio dele ficar aberto, que não é ser um super-herói quando a gente está vendo um contexto tão desafiador aí de desemprego alto, de inflação alta e etc. Porém, a gente sempre busca essa admiração absurda, né, naquelas coisas que têm muito destaque, ou seja, na visão do super-herói. E tem até uma coisa... Pode falar, fala. Não, só queria aproveitar que você estava falando disso para trazer um ponto que eu fiquei pensando agora. Você trouxe que muitas vezes o super-herói é aquela pessoa que faz um tipo de trabalho ou ação invisível. E, por outro lado, essa pessoa que a gente coloca no Olimpo, ela não passa de um ser humano, né? E às vezes vai muito mais da nossa expectativa e a gente pode esbarrar na própria expectativa em relação a alguém, como se essa pessoa fosse extremamente superior às outras. E é por isso que acontece, às vezes, quando a gente vê essas coisas desse cancelamento nas redes sociais, ou uma hora o cara está lá, né, o cara ou a cara estão lá no Olimpo, e outra hora eles não são nada, é porque realmente aquilo confronta com as nossas expectativas. A gente cria um negócio tão grandioso, tão inacessível, e que por trás você tem toda a razão, acho que você trouxe um ponto relevante, são seres humanos, cometem os erros, tem dias bons, tem dias ruins, cometem falhas, tem lá os seus momentos de sucesso. Eu ainda não terminei, mas eu estou assistindo uma série, não sei se vocês já assistiram, aquela que é um caso, né? O We Crashed é o nome da série, mas ela é baseada na história do WeWork, que é uma startup que virou um unicórnio aí, muito interessante e que mostra ali, evidentemente, que todo mundo perdeu o foco na realidade do negócio, pela admiração e pela idolatria que se tinha pelo fundador do negócio, com a narrativa que ele criava, com o estilo dele excêntrico de ser. Então, eu acho que é aí que a admiração pode virar um problema. Martim, vamos então falar de viés, que é um negócio que eu sempre converso com você desde 2014, assim, quando eu cheguei no banco. Tem algum viés aqui que explica isso? Tem, eu acho que, se você me permite, vou só fazer uns comentários em relação àquilo que a Ana falou, antes de falar de um viés, que eu acho que é o viés do falso herói, né, basicamente, mas para mim é o seguinte, existe a jornada do herói, que ela é muito descrita, né, a saga do herói, né, que basicamente é uma narrativa muito comum, muito, mas muito frequente nos filmes, muito frequente nos livros,
E se a gente pega aqueles filmes ou livros que não seguem exatamente isso, mas variações, eu diria que você pega 90% dos filmes com essa história, né? Então, é uma pessoa comum que vive lá e que é chamada para uma aventura e que tem medo de ir, e aí encontra um sábio, um mentor que lhe diz o caminho que deve seguir, e aí ele começa a testar e avançar, passa por um monte de provas, aí passa por uma grande provação, que é chamada às vezes de caverna, na qual ele tem que colocar tudo em prática, daí ele ganha, né? Daí ele volta como vencedor, no fim das contas volta para casa como triunfador, mas volta para o mundo comum, só que não volta mais como ele era, ele volta enriquecido, entendendo aquele mundo comum de uma outra forma, né? Então, no fim das contas, é uma jornada, uma saga de evolução pessoal, né? Acho que, e essa história, a gente ouve aqui, eu falei tópicos aqui, mas já ficou interessante a história. Tipo, mas quando você vê isso contado ao longo do tempo, em filmes, tem muito disso, e é uma história que nos reconforta, né? Quer dizer, é muito, muito tranquilizador essa história, a gente gosta, vê, puxa vida, as dificuldades, a gente, como a Ana falou, a gente se vê ali, né? Puxa vida, tem as dificuldades da vida, mas vão sendo superadas, né? E a pessoa vai evoluindo, tá? Então a gente gosta dessas histórias, gosta dessa narrativa, muitas delas na vida das pessoas acontecem literalmente, outras a gente vê essas narrativas exageradas, né? Ou seja, que não era bem assim, mas aí você cria uma narrativa para encaixar na narrativa, ou no mito, ou na jornada do herói. Agora, é fácil criar heróis de alguma outra forma, tá? E no mercado de investimentos a gente vê algumas coisas. Uma coisa que é interessante, que eu gosto de abordar, é o viés de retrospecto, Ju. Viés de retrospecto é mais ou menos assim, sei lá, imagina um ponto no passado, sei lá, por exemplo, 2 anos atrás, né, sei lá, no início da pandemia, vai, e onde a gente está hoje, a gente sabe o que aconteceu, né, puxa vida, dificuldades, os mercados sofreram, puxa vida, começaram a buscar uma vacina, a vacina demorou, mas foi relativamente rápida, ou bastante rápida comparada com outras, as economias recuperaram, os estímulos apareceram, e a gente consegue contar muito bem a narrativa do que aconteceu no mercado. Eu consigo descrever com detalhes tudo o que aconteceu e explicar muito bem o que aconteceu, né? E uma narrativa muito convincente, muito clara, né? Para isso, para esses 2 anos ou para qualquer momento no tempo, né? Porque eu sei quais foram os dados, então eu consigo encaixar uma descrição boa sobre isso. O problema é que o futuro é diferente, né? Quando eu olho para o passado, eu sei qual foi a história, mas poderia ter acontecido milhões de caminhos diferentes. Os estímulos poderiam não ter sido suficientes, poderiam não ter vacina, sabe? Tanta coisa poderia realmente ter acontecido, e quando eu crio a narrativa sobre o passado, eu crio uma explicação para o que aconteceu, que é uma vantagem para quem conta a história. Mas podia ter acontecido muita coisa. E daqui para frente, de hoje para daqui a 2 anos, é muito difícil de saber exatamente o que vai acontecer, né? É muito difícil saber o que vai acontecer. Mas, muitas vezes, pelo poder que a gente tem de criar uma boa narrativa do passado, a gente se mostra e se posiciona, e muita gente acredita que a gente tem um poder muito mais forte para prever aquilo que acontece no futuro, né? Então, tipo, quando eu crio uma narrativa do passado, a impressão que dá para muita gente é que eu tenho a possibilidade de ver o que vai acontecer, né? Porque eu consigo colocar tanta lógica no passado que parece que essa lógica pode ser extrapolada para o futuro. Isso se chama viés de retrospecto, né? E ele não deixa evidente que qualquer coisa sobre o futuro está sujeita a enormes probabilidades e uma questão de aleatoriedade enorme. Tem umas componentes de aleatoriedade enorme, né? Então, acho que esse é o grande ponto, e a gente tem que ter bastante cuidado com essas narrativas. E no mundo dos investimentos, para mim, é muito claro que a diversificação faz muito sentido por isso, né? Você precisa de uma carteira diversificada que te entregue ganhos nos cenários que você acredita mais prováveis, mas que te proteja também contra eventualidades ou eventos inesperados, ou a aleatoriedade que vem negativa, como um cisne negro, né, que pode vir, né, como o Taleb, Nassim Taleb comenta com tanta clareza. Então, né, acho que estar preparado para essas questões é importante, e tomar cuidado com as narrativas que criam, muitas vezes, grandes heróis,
que se posicionam como sendo capazes de prever os acontecimentos do mercado, quando, na verdade, uma grande parte dos acontecimentos do mercado são claramente imprevisíveis, né? Quais são os dois grandes movimentos, duas coisas Martim, que mais deixa eu afetaram... só te interromper uma eu coisa. quero fazer um comentário aleatório aqui também. Eu Bom, vamos lá. Eu queria questionar se o viés de retrospecto é o mesmo do nosso disclaimer: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Boa, Não é o Ju. mesmo. Não é o Tá? mesmo? Não é o mesmo. O nome parece lembrar, mas não. O viés de retrospecto é sobre colocar as narrativas do que aconteceu e ele parecer que é mais previsível no futuro. Ele se assemelha, mas não é exatamente o mesmo, tá, Ju? Na minha definição, Ju, é isso que eu ia comentar. Uma pessoa elegante, como o nosso professor Martim, ele fala o viés do retrocesso, é isso? Retrospecto, olha lá, tá vendo? Viés do retrospecto. Na minha definição, a gente está falando de engenheiro de obra pronta ou a gente está falando do efeito autópsia, que é super fácil, né? Depois que morreu, abre lá e vê o que aconteceu. Efeito autópsia. Não, eu acho que a questão sim. Não, e diria assim, é feita autópsia ou o engenheiro que vai auditar porque caiu um prédio, né? Tipo, ele sabe por que aconteceu, então é fácil encontrar que havia. Agora, quem está construindo, ele precisa pensar em todas as possibilidades de tudo que está de dar errado, sabe? Então, é muito fácil você apontar os erros, mas é muito difícil você ter, né, na situação do sujeito, com as informações que ele tinha no momento, conseguir prever tudo que vai acontecer, né? Então, acho que é um pouco por aí. Olha, Martim, você se puxou, como diria na minha terra. Olha, se puxou na explicação, gostei. É o meu herói agora. Dá para repetir a primeira pergunta? É meu herói. Mas aí, temos um novo herói humano aqui. Queria saber de vocês, quando a gente está falando de fanatismo, admiração num nível que nos impeça de enxergar a realidade, que nos ajude a tomar um tombo no meio do caminho. A Ana já trouxe o caso Will Work. A gente está falando também de empresas, né? A gente não necessariamente precisa colocar naquele pedestal somente pessoas. Se a gente coloca empresas, a gente pode sofrer a mesma decepção, o mesmo prejuízo, talvez, levando para o lado da explicação do Martim. Não, certamente a gente pode falar de empresa, mas pode falar de pessoas em empresas também, né? Porque eu acho que por trás das empresas existem pessoas, mas eu acho que esse ponto seu é relevante pelo seguinte, isso muito se explica, e eu acho que traz também um tom de realidade para as pessoas. A gente vê muito no mercado. Aí eu acho que esse é a pergunta, a sua colocação, que dá para encaixar perfeitamente aqui na temática que a gente discute. Muitas bolhas, às vezes, são criadas por conta disso. As pessoas estão olhando todas para o mesmo lado, buscando, não querendo ficar de fora de algumas coisas. Então, tem um pouco daquela coisa, não, ou agora, né, todo mundo vai para um determinado investimento porque aquilo é bom, ou se fala só de um tipo de negócio. A gente vê, por exemplo, né, no caso dessa série que eu citei, entre outras tantas histórias, até me falaram de um documentário que fala sobre o Uber, que é bastante parecido aí, o case também. A gente vê muitas startups que captaram dinheiro e eram vistas como queridinhas, que iriam para revolucionar. Quando você olha de fato ali, né, o balanço da empresa, o que ela se presta no longo prazo, a gente vê que não é bem assim. Então, obviamente, que você precisa ter uma admiração, você precisa ter ali um mínimo de identificação com aquele mercado que você quer, ou com aquela empresa que você quer investir, que você quer comprar ação sobre ela, mas eu acho que precisa racionalizar um pouco isso. Então, assim como uma empresa que é muito legal, que tem uma baita gestão, que pensa na sua governança, que respeita o seu entorno, que tem aspectos socioambientais e uma preocupação legítima com isso, obviamente que é uma empresa para você admirar.
e ela vai passar por suas dificuldades como qualquer negócio, né? Então, mas ela tem todo um fundamento que faz com que as pessoas admirem a reputação daquela empresa no seu conjunto, mas não em apenas um fragmento. Então, eu acho que existe no mercado alguns que a gente pode até trazer como viés da manada mesmo, né, o efeito adesão, das pessoas todas querendo cair, né, agora essa aqui é a bola da vez, então vai todo mundo para lá, falam que parece futebol de criança, né, a bola vai, todo mundo vai para a bola, não tem aquele posicionamento estratégico no campo. Então, acho que é um pouco isso, eu acho que acontece com as empresas, às vezes, de uma maneira positiva, né, de ter ali a pessoa que é a pessoa principal daquela empresa, que ela carrega toda a cultura e toda a identidade daquela empresa. Por outro lado, eu acho que a gente tem que parar um pouco e olhar para os fundamentos, tentar ver se realmente aquela admiração, ela é uma admiração apenas platônica, ou se realmente aquilo é um negócio bom e que os seus fundamentos justifiquem o que a gente investir numa delas, por exemplo. Não, acho que tem muito disso mesmo. Tem um outro viés aqui que pode estar vinculado a isso, né? Você citou esse efeito manada, mas eu queria falar do viés de confirmação, né? Às vezes você vê uma empresa que vai indo bem, e aí os resultados aparecem, e aí você diz, está vendo como era bom, aí vai mais, aí está vendo de novo, lançou um novo produto, funcionou, vai mais, e vai mais, sabe? E aí você vai confirmando e muitas vezes ampliando a tua visão positiva através desse viés da confirmação, que muitas vezes muitas pessoas acabam concentrando o risco nisso, e como acontece no mundo por diversas possibilidades, falamos aleatoriedade, mas sei lá, porque um concorrente lançou alguma coisa, né? Quantas empresas que eram claramente vencedoras, de repente somem em algum momento, né? Então todo mundo queria comprar e some, né? E durante o período da valorização, durante o período da bolha que você citou, né? Muitas vezes esse viés de confirmação, tá vendo como foi bem, tá vendo como foi bem de novo, tá vendo como lançou mais um produto genial, muitas vezes isso só serve para uma verdade, mas as pessoas não conseguem enxergar exatamente que existe uma componente de risco dali, né? Que não é exatamente uma questão de o sujeito que consegue tocar e tudo se transforma em ouro. Às vezes há outras coisas que criaram aquele sucesso dentro da dinâmica. E às vezes você vê, e muitas vezes esses casos somem, porque as pessoas não falam muito sobre esses, né? Então, às vezes você tem, para cada uma empresa vitoriosa, você tem dezenas de outras, ou centenas talvez, né, de empresas que pareciam promissoras, de projetos que pareciam muito promissores, que começaram muito bem, né, e que em algum momento acabam sumindo, acabam desaparecendo, e pessoas amargando prejuízos com isso. Eu diria que provavelmente na história do mercado de capitais, na história do empreendedorismo, você tem muitos mais casos, incontáveis vezes mais casos, de empresas que pareciam maravilhosas e que não avançaram, do que empresas que foram avançando do início até o fim. Tá? Muito provavelmente você tem muitas mais nesse sentido. Ô Martim, de quais riscos exatamente você está falando? E assim, eu ainda estou com um pouco de dúvida de como fazer para avaliar esses riscos, para enxergar esses riscos, sabe? No momento em que está ali, assim, nessa euforia, tem efeito manada e tudo mais. Não, bom, é o seguinte, dos riscos em primeiro lugar, dos cenários, quais foram, por exemplo, eu vou te dizer o seguinte, quais foram os 2 eventos mais relevantes no mercado nos últimos 2 anos e meio? Um é a pandemia, o segundo é a guerra. Qual deles era previsível? Te digo que praticamente nenhum. Tá? E empresas enriqueceram e empresas quebraram por conta desses 2 eventos. Tá? Então, o ponto para mim, a gente tem que entender que a gente não trabalha num mundo determinístico no qual a gente conhece os resultados futuros com precisão, mas a gente trabalha num mundo que tem variações e que tem riscos. Da empresa se defrontar com um cenário adverso, de um concorrente recriar um produto que claramente é superior ao dela, de lançar um produto que claramente gastou muitos recursos e não funcionou, do gênio que liderava a empresa a morrer, sabe? Tem coisas desse tipo que são muito importantes. Claro, todos, inclusive, vão morrer, mas estou brincando aqui. E, de fato, isso é um problema.
Como você lida com isso? Bom, a gente tem as ferramentas da teoria das finanças, né? Em primeiro lugar, a gente tem que aprender que existem riscos que são específicos, todos esses que eu citei aqui são riscos específicos das empresas, né? E o risco específico pode ser reduzido, até eliminado através de uma boa diversificação, né? Não espero que todos os CEOs morram simultaneamente, não espero que todos lancem produtos errados, não espero que todos, numa carteira diversificada, acabem sendo ameaçados por um novo cenário. Então, na medida em que você cria diversificação dentro da renda variável, você reduz os riscos específicos da empresa e parte muito mais para o risco sistêmico, sistemático, que é o risco inevitável do crescimento mundial, do crescimento local, e aí a diversificação funciona. Quando a gente insere dentro dessa diversificação, dentro da renda variável, outros instrumentos de diversificação com bons potenciais de valorização, como renda fixa com boa oportunidade de valorização, como ativos cambiais ou locais que têm bom potencial de valorização, a gente combina empresas com potenciais de crescimento de longo prazo, mas cujas reações a esses eventos aleatórios acabam de alguma forma se compensando, né? Então, eu diria que a diversificação, né, quando bem compreendida, ajuda inclusive a evitar esses riscos aí que a gente está citando, sem eliminar potenciais de valorização, se foi bem feita, Ju. Acho que é por aí. E aí a gente tira, né, um pouco do fanatismo e traz para a realidade, né, que eu acho que é o ponto que a gente está discutindo aqui. Você passa a admiração não ser o principal atributo daquilo, e você passa a olhar, né, o contexto de uma maneira mais, a partir de uma outra perspectiva, porque no fim é o que o Martim trouxe, né, não são super-heróis, são pessoas que ali, né, são bons líderes, que tem todo o contexto, e nenhum super-herói está isento de ter ali o vilão, seja o vilão do mercado, seja o vilão do contexto, dos eventos imprevisíveis, que pode acabar com essa tranquilidade toda. E não está livre de errar, né, Ana? Sim, né? E aí que vem o que você trouxe, que é a questão das expectativas que a gente cria. E se a gente tem isso bem claro, ajuda bastante na nossa interpretação. Muito bom, gente. Só aqui a gente consegue ir do herói à diversificação. Estou impressionada com essa conversa de hoje. Olha, muito bom. Bora lá, então, que semana que vem tem mais? Bora! Muito bom, obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio de quinta aqui com a gente. Terça-feira tem mais podcast, quinta que vem tem mais episódio de quinta. A gente quer a audiência de vocês e espera vocês aqui. Fechado? Até lá!